Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhoras e senhores deputados municipais, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimos representantes das Forças de Segurança e dos bombeiros aqui presentes, representantes também das associações e coletividades, convidados, uma palavra muito especial também. Pela primeira vez estão connosco os representantes do Conselho Municipal da Juventude, caras e caros munícipes. Começo por partilhar a alegria, após um ano particularmente duro e desafiante, de aqui estarmos mais uma vez a celebrar, juntos e presencialmente, em sessão solene, o 25 de Abril. Alegria em recordar essa manhã, em que um grupo de capitães e depois um mar de vozes livres, como cantava Ari, fizeram das espingardas livros para aprendermos a ler. A Revolução de Abril, que nos trouxe a liberdade e a democracia, faz 47 anos, quase tantos quanto a ditadura que derrubou. Por isso, comemorar hoje o 25 de Abril não é apenas recordar um dia feliz para o povo português. Comemorar Abril traz consigo a responsabilidade de transformar a esperança em realidade, como disse Salgado Zenha na primeira sessão solene comemorativa do 25 de Abril, em 1977, na Assembleia da República, pois a liberdade não é só a abolição da tirania. Abril é o momento fundador da nossa democracia, da Constituição que todos nós eleitos juramos cumprir. Por isso é tão importante reconhecer, neste momento, a solenidade que ele merece. A esperança transformada em realidade trouxe-nos o Estado Social e a alternância democrática, o poder local democrático, a Europa, a liberdade sindical e a imprensa livre. Mas cumprir a Abril, essa esperança transformada em realidade, faz-se ainda e sempre na luta pela igualdade de género, na luta contra todas as formas de discriminação, na defesa da liberdade, da igualdade, da solidariedade e da tolerância, do respeito pela diversidade, pelo ambiente. A madrugada de 25 de abril de 1974 fez dos sonhos uma realidade, mas não se esgotou, não se esgota, não se pode esgotar nessa mesma madrugada. Abril abriu as portas do progresso, conceito nobre, que estranhamente quase desapareceu do nosso léxico público, mas que a nós compete, legítimos representantes da vontade do povo, na nossa diversidade, manter vivo. Há uma frase de Leão Tolstói de que gosto muito. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. E outra de Carlos Drummond de Andrade, que é um alerta que não devemos esquecer. A conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira que, por medo da bagunça, preferimos normalmente a arrumação. 47 anos após a Revolução dos Escravos, a memória direta desse dia vai-se naturalmente esfumando. Por isso aumenta a responsabilidade dos que defendem e representam a democracia. Temos de saber cumprir e manter abertas as portas que Abril abriu. Em tempo de incertezas como os que vivemos, temos a obrigação de lutar pela verdade e não deixar crescer os medos que põem em causa essa liberdade tão duramente conquistada. A democracia constrói-se todos os dias e em Almada assim o temos feito. Temos construído um conselho cada vez mais participado e aberto à sua população, garantindo que qualquer cidadão pode acompanhar o funcionamento dos órgãos municipais e garantindo que os cidadãos têm no seu orçamento municipal uma verba que é só sua. Temos construído um conselho cada vez mais igual e mais justo, garantindo que tratamos cada território com a dignidade que merece e garantindo que as funções sociais da autarquia obedecem a regras claras para todos. Temos construído um conselho cada vez mais progressista, em que todas as vertentes desta palavra, garantindo que qualquer cidadão, no pleno exercício da sua liberdade individual, é tratado com a mesma dignidade e garantindo que temos um conselho com olhos postos no futuro e no desenvolvimento da sua população, com projetos inovadores para quem já se tinha resignado ao abandono. Nem sempre é uma construção fácil, pois haverá sempre quem tema o progresso
e anseie pela arrumação de ordens antigas. Perto de metade deste mandato será feita em estado de emergência ou em contexto de grandes limitações, mas isso não nos fez nem parar, nem deixar de cumprir os compromissos assumidos. Como diz o povo, quem corre por gosto não cansa. E a Almada não parou. Mesmo nos momentos de maiores incertezas, as instituições democráticas continuaram sempre o seu trabalho. Mesmo quando uma crise sanitária nos obrigava e obriga a confinar, nunca as liberdades e o serviço público estiveram em causa. A pandemia e as suas dificuldades vieram também demonstrar quão essenciais foram as conquistas de Abril. No momento de emergência sanitária, económica e social, o Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e o poder local democrático mostraram quão imprescindíveis são para a salvaguarda das populações dos seus direitos como garantes de direitos fundamentais. Mas a gestão desta crise não pode parar a construção do futuro que queremos para os nossos filhos, para o nosso território, em que os valores de Abril não se proclamam, são o leme da nossa ação. Um futuro cada vez mais justo, mais ambientalmente sustentável e inovador, mais confiante e transparente. Um conselho para as suas gentes, voltado para o mundo. Um conselho que acompanha o progresso e concretiza todas as suas potencialidades. Um conselho que é um território de muitos e onde todos contam. Uma terra que cumpre o seu ideal. Termino, no entanto, com um texto de um grande senhor, bem anterior ao 25 de Abril, Charles Chaplin, mas que é um pouco assustador na sua atualidade. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. Criámos a época da velocidade, mas sentimos-nos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem-nos deixado em penúria. Os nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, a nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores e deputados almadenses, estas palavras foram ditas num dos períodos mais sombrios da nossa história. Não podemos deixar que elas ecoam como fazendo algum sentido hoje em dia. Pois Abril foi e é liberdade e beleza. Saibamos manter e defender a humanidade e a verdade. O 25 de Abril, sempre. Viva a liberdade, viva o progresso, viva a Almada e viva Portugal.